Olá, sou a professora Carolina, é um enorme prazer trabalhar com vocês nesse curso de extensão com a disciplina de surdo-cegueira e múltipla deficiência sensorial. Eu sou mestre em metodologias do ensino de linguagens, sou especialista na área da surdo-cegueira, da deficiência múltipla, em autismo, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e trabalharei com vocês essa deficiência tão instigante que é a surdo-cegueira, né? Porque se pensarmos como que alguém se conecta no mundo sem visão e sem audição, parece que é algo impossível, né, de acontecer, sendo que nós aprendemos 80% de tudo que nós absorvemos do ambiente, a aquisição de conhecimentos científicos é pela visão e pela audição. Então, o que sobra para um sujeito que não tem esses sentidos, né? Então, nós vamos desmistificar muitas situações em que nós não acreditamos no potencial de alguém que tenha privação de visão e de audição de forma concomitante, certo? Então, na nossa disciplina, nós vamos conceituar a surdo-cegueira, acho que é muito importante. Aqui no quadro, entender realmente o que o Grupo Brasil traz enquanto definição da surdo-cegueira. Nós vamos explorar o conceito do que é congênito e da abordagem, como se trabalha com essas crianças que nascem com surdo-cegueira. Compreender a surdo-cegueira adquiridas e os sistemas de comunicação e analisar e vamos entender bem quem é a metodologia, quem é Dr. Van Dyke e qual é a metodologia desse médico tão especial que tem uma proposta para os bebês que nascem com surdo-cegueira, certo? Então vamos entender um pouquinho isso. Vamos ao quadro que eu quero já iniciar a nossa aula com uma divulgação extremamente importante, que nós comemoramos o dia da surdo-cegueira ou da pessoa com surdo-cegueira em novembro. E as cores, o mês ele chama branco e vermelho, porque são as cores da bengala de quem tem privação de visão e de audição. Esse é um sinal, agora a nossa logo da surdo-cegueira e já observem ele utilizando a bengala branca e vermelha. Então, é importante nós termos essa classificação, essa compreensão sobre essa bengala, porque ela identifica, ela tem uma importância muito grande na identidade do sujeito com surdo-cegueira. Então, se vocês estiverem na rua e presenciarem alguém com uma bengala branca e amarela ou uma prata, você vai estar encontrando uma pessoa cega, certo? Se vocês encontrarem uma pessoa utilizando uma bengala longa, verde, vocês estarão encontrando uma pessoa com baixa visão, que seria por diversas patologias visuais. Ceratocone, retinose pigmentar, catarata. Então, essa pessoa, ela tem um campo de visão comprometido e ela vai utilizar uma bengala especial. Então, a identificação desse sujeito é uma bengala verde. E hoje, para quem tem a privação de visão e de audição, é a bengala branca e vermelha. E também quero aproveitar para divulgar o sinal correto de pessoa com surdo-cegueira e de surdo-cegueira no Brasil e hoje todo mundo. É a configuração de mão em B, fazendo como uma deficiência única, um sinal só, tá? Então, sai aqui da orelha. Então, esse é o sinal. Se você vai se referir à pessoa com surdo-cegueira, essa é a configuração de mão. Então, nós deixamos de utilizar surdo, cego. Então, hoje nós estamos divulgando e podem espalhar isso para o maior número de pessoas que vocês puderem, certo? Configuração de mão em B, como identificando uma única deficiência. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa classificação, vamos entender essa conceituação da pessoa com surdo-cegueira, do que é surdo-cegueira. E vejam que eu estou mencionando pessoa com surdo-cegueira, porque assim é a maneira correta de identificarmos esse sujeito hoje. E não mais sujeito surdo-cego, tá? Ela é uma surdo-cega. Não, ela é uma pessoa com surdo-cegueira. É dessa forma que nós vamos nos referir de uma nomenclatura atual.
certo? Vamos ao quadro, então, para identificarmos essa definição extremamente atual, olhem só, de 2017. A surdo-cegueira é uma deficiência única. Percebam que nós falamos, puxa, se o sujeito tem visão e audição, então é múltiplo. Então, vamos desmistificar isso. É uma deficiência única que apresenta perdas auditiva e visual concomitantemente em diferentes graus, o que pode limitar a atividade da pessoa e restringir sua participação em situações do cotidiano, cabendo à sociedade garantir-lhe diferentes formas de comunicação e tecnologia assistiva para que ela possa interagir com o meio social e o meio ambiente, promovendo acessibilidade, mobilidade urbana e uma vida social com qualidade. Grupo Brasil. Grupo Brasil é o grupo que apoia a pessoa com surdo-cegueira no nosso país, certo? Então, em concordância com outros países que trabalham com pessoas com surdo-cegueira, o Grupo Brasil é apoiado pela Espanha, pelos Estados Unidos, recebendo verbas, e é ele que forma profissionais, que forma docentes, que forma guias intérpretes. Esse também é o sinal corretinho de guia intérprete, que é a pessoa que vai interpretar para o surdo-cego e que vai auxiliar na locomoção. Então, esse é o sinal de guia intérprete, que é um termo que nós vamos utilizar muito na nossa aula. E instrutor mediador, que são as pessoas que vão trabalhar com os bebês, com as crianças que nascem com surdo-cegueira. E a minha formação, ela vem de lá. A minha formação, ela foi feita em São Paulo pelo Grupo Brasil. E hoje nós já temos a oportunidade de ter o Grupo Brasil vindo com essa formação no Paraná e trazendo essa formação em Londrina, em Maringá, em Curitiba, formando profissionais, guias, intérpretes e instrutores mediadores. Então, primeira coisa que eu quero dar uma grande ênfase na conceituação. Uma deficiência única. Então, não é múltipla. Professora, visão e audição, duas. Como que fica? Sim, hoje nós vamos ter deficiência visual, ou o sujeito ele é cego ou apresenta uma baixa visão, uma baixa visão como qualquer outra patologia. Hoje nós temos o sujeito surdo e nós vamos ter o sujeito com surdo-cegueira. Então percebam que é uma terceira classificação: deficiência visual, surdez e surdo-cegueira. Então hoje, mundialmente, ela é reconhecida como única deficiência. Se o sujeito tiver privação de visão e audição, ele é uma pessoa com surdo-cegueira. Percebam que na conceituação eu mencionei, o Grupo Brasil menciona de forma concomitante em diferentes graus. Isso quer dizer que a pessoa pode ter uma perda profunda, uma surdez profunda, mas pode ter um resíduo visual. Ele pode ser cego, como o contrário também. Cego, nenhuma percepção de luz, e ter uma surdez moderada. Ah, professora, mas se tem resíduo, como que é surdo-cego? Sim, vocês imaginem só que a visão para o surdo conecta ele do mundo e dos seus pares e do ambiente, certo? Tem uma comunicação visual sinestésica, em que a visão ela privilegia oportunidades para o sujeito com surdez. E assim como a audição vai beneficiar e vai privilegiar muito a pessoa cega ou com baixa visão. Agora, quando os dois sentidos estão de forma concomitante, eles não agem na sua integridade, certo? Então, vocês imaginem que ter uma criança em sala de aula ou na universidade, uma pessoa surda com surdez profunda e com uma visão menos de 10%, ele quase não consegue enxergar o intérprete de Libras. O que está escrito no quadro, né? O seu texto numa fonte Arial 12. Então, eu posso dizer que ele é uma pessoa surda e com baixa visão? Não, ele entra numa classificação de uma pessoa com surdo-cegueira. Então, nós vamos ter surdos cegos totais, sem nada de audição, sem nada de visão
E nós vamos ter pessoas com resíduos. Nós vamos ter até pessoas com surdo-cegueira, com um pequeno resíduo auditivo e com um pequeno resíduo visual. Isso colabora muito, que nós vamos conversar sobre os sistemas de comunicação, se a gente vai ter uma fala ampliada, se eu vou usar libras em campo visual reduzido, se ele tem uma visão tubular. Então, são particularidades dentro desse resíduo que esse sujeito tem para nós trabalharmos. Então, professora, imaginava que uma pessoa com surdo-cegueira é só aquela que não ouve nada e não enxerga nada. Sim, e esse sujeito existe, tá? E nós temos. Mas os sujeitos com pequenos resíduos também vão entrar nessa categoria, se ele tiver os dois, visão e audição de forma concomitante, certo? Então, agora que nós entendemos bem, né, vamos ao quadro novamente. Shirley Maia, que há mais de 30 anos trabalha com a surdo-cegueira, olha só como ela menciona. Coloca que a palavra surdo-cegueira representa a unidade de necessidades determinada pela perda da visão e audição, parciais ou totais ao mesmo tempo. Menciona que ela fala da forma concomitante, que podem estar acompanhadas de outras deficiências ou não. A surdo-cegueira pode ser congênita ou adquirida. Isso faz toda a diferença. Se o sujeito nasceu com surdo-cegueira ou se ele ficou um sujeito com surdo-cegueira, certo? Um bebê que nasce com uma privação, já como nós temos nos atendimentos bebês com síndrome de Patau, que a bebê nasceu sem nada de visão e nada de audição. O que nós vamos trabalhar, a forma como nós vamos conectar com esse bebezinho no mundo é totalmente diferente do que se eu tiver um sujeito com 30 anos que teve um acidente vascular cerebral e ficou sem visão e sem audição, que teve uma meningite e ficou, ou uma pessoa com diabetes. Então, ele já vislumbrou o mundo de forma visual, de forma auditiva, certo? Ele vai escolher o sistema de comunicação mais adequado a ele, né? Ele sabe dos meios culturais, históricos e culturais. A criança que nasceu com surdo-cegueira, nós vamos ter que oportunizar uma comunicação, o contato com o mundo, a linguagem de uma forma diferente. Certo? Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, quem é esse sujeito? Ele é um congênito ou ele é um adquirido? Certo? Então, vamos ao quadro perceber e analisar essa foto, que é uma foto assim, que eu acho extremamente rica em detalhes para vocês começarem a entender essa professora. Ela é uma instrutora mediadora. Vejam que ela está com a garota no meio das pernas. Percebam, quero que vocês observem a mão dessa professora, certo? Embaixo, isso é chamado de movimento coativo, e com a da garotinha com surdo-cegueira em cima da professora. Veja que eu vou falar sobre isso, sobre um gesto que ele não é controlador e sim mediador. Tanto que essa profissional, ela é chamada de profissional instrutor mediador. E esse é um nome reconhecido mundialmente. Certo? Não só no nosso país. Em contato, olha, descalça, com os pezinhos na areia, ela está de uma forma tranquila no colo da professora, certo? Se sentindo segura, e é uma garota com surdo-cegueira, sendo mediada em uma atividade ao ar livre. Certo? Que é uma coisa que nós temos uma certa dificuldade, uma certa resistência. Então, nós vamos entender um pouquinho quem é essa criança. O bebê que nasce com surdo-cegueira, ele vai ser caracterizado uma surdo-cegueira congênita. Ou antes, ou em tenridade, antes da aquisição de uma linguagem. Por exemplo, Helen Keller, ela ficou com surdo-cegueira com 1 ano e meio. Então, ela teve uma febre muito forte, né, porque eu menciono muito o nome dela, porque ela tem uma representatividade para o nosso país muito grande. Na verdade, mundialmente, nasceu nos Estados Unidos, teve uma febre muito forte há 1 ano e meio, e após ter passado toda essa turbulência, esse mal-estar e esse período febril intenso, ela ficou sem visão e sem audição. Então, bebês que nascem ou que ficam antes da aquisição de linguagem, ou como libras, sinalizada ou oral, ela vai também ser uma pessoa com surdo-cegueira congênita.
Nós não vamos tratar ela como um adulto. Ah, mas ela já tinha 3 anos. Ela falava algumas palavrinhas, ela perdeu. Não, mas ela ainda era criança, ela ainda estava se apropriando dos meios culturais, ela ainda estava se apropriando de linguagem oral ou sinalizada. Essa também entra na categoria de surdo-cegueira congênita. Quem vai trabalhar é um profissional especializado, um instrutor mediador, e, posteriormente, um guia-intérprete, que nós vamos entender bem essa diferença desses profissionais. E que pode ser desempenhado pela mesma pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho as 2 formações. Eu sou guia-intérprete e sou professora instrutora mediadora. Então, eu trabalho com surdos cegos adquiridos, mas também atendo bebês. Então, bebezinho que nasceu com surdo-cegueira total ou com resíduos e múltiplos, que nós já vamos entender quem é esse sujeito também. Porque eu não quero confundir a cabeça de vocês quem é múltiplo e quem é o surdo-cegueira. Então, compreendam bem e reflitam sobre esse sujeito. Estamos falando de um sujeito com privação de visão e de audição de forma concomitante. Essa é a pessoa com surdo-cegueira, certo? Vamos ao quadro ver o que mais traz para nós a surdo-cegueira congênita. Também apresenta ali o mundo utilizando o seu referencial tátil e os outros canais sensoriais, como o olfativo, o sinestésico. Olha que só que interessante. São os sentidos, propriocepção, o sistema vestibular, o gustativo, ou quando ainda houver resíduos, auditivos e visuais. Então, nós vamos utilizar esses sentidos no nosso bebê ou na pessoa com surdo-cegueira. Então, este grupo inclui pessoas nascidas com visão e audição, gravemente afetadas por origem pré ou perinatal, ou aquelas que se tornam surdo-cegas logo após o nascimento, no período que ainda não haviam desenvolvido uma língua. Então, é interessante como menciona e bem como nós devemos pensar. Nasceu com surdo-cegueira ou ficou antes da aquisição de uma linguagem, esses vão ser as pessoas com surdo-cegueira, os bebês congênitos, certo? E Van Dyke, ele é um pioneiro no atendimento à pessoa com surdo-cegueira congênita. Ele é um médico holandês, ele foi extremamente importante quando mencionamos e falamos de surdo-cegueira. Tem referencial dele por todos os livros que vocês pesquisam quando se fala em atendimento a bebês, a crianças, a como conectar essas crianças com o mundo. É o professor Van Dyke, até a metodologia leva o nome dele, metodologia de Van Dyke, ou a metodologia coativa. Essa metodologia coativa, lembram que eu mencionei a foto para vocês? Falei, prestem atenção na foto, que é a foto da mediadora, da professora embaixo e da mãozinha da criança em cima. Esse movimento e esse toque, ele é chamado de coativo, que é assim que nós vamos trabalhar com essas crianças. Então, não é pegar a mãozinha da criança e levar até um objeto, até uma bola ou no rosto de uma pessoa, e sim levar a minha mão de mediadora no rosto de uma pessoa e depois sutilmente eu tiro a minha mão e aí ela vai ficar com a mãozinha da criança. Entendam bem o que é esse vínculo de confiança. Se a minha mão está embaixo, o lugar não vai estar quente, não vai queimar, não é sujo, não é melado, certo? Não é frio, não vai me cortar. Então, vocês sempre imaginam, como que eu vou pensar, como eu vou tratar essa criança? Coloque algodão, feche os olhos, fica num quarto escuro, e imagine que alguém vai pôr alguma coisa na sua boca ou alguém vai te tocar. É algo assustador. Eu preciso confiar. Agora, se eu sei que quem está ao meu lado, eu posso confiar, não vai me fazer mal, ela tem uma maneira correta de me tocar, então isso faz com que eu me aproprie, me entregue a conhecimentos, aos toques, aos movimentos, né, à sinestesia, bem como aquela professora estava ao ar livre, num parque, com os pezinhos na areia. Então, algo também que para a pessoa com surdo-cegueira causa um extremo desconforto também às diferentes texturas, né, aos cheiros, e que tudo isso é extremamente importante ser oportunizado para essas crianças. E Van Dyke, nos conceitos iniciais sobre a surdo-cegueira, ele vai falar muito do movimento,
e dessa abordagem de vínculo de confiança. Então, vamos ao quadro e vocês verão também uma criança com surdo-cegueira, certo? Com um instrutor mediador. E ele diz o que Van Dijk fala sobre a importância do movimento. Então, para as crianças que nascem com surdo-cegueira, existe a necessidade de abordagens funcionais e coativas, que agora vocês já sabem o que é coativas, no atendimento à criança com surdo-cegueira. Experiências motoras realizadas pela criança com o professor, sempre mediado, tá? Através do movimento coativo, constituem fundamento e base do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, falar em bebês com surdo-cegueira, falar em movimento, sempre nós temos que pensar em movimentos coativo e num vínculo de confiança. Então, ele dividiu a abordagem dele em 6 fases. Essas 6 fases, não que uma tem que acontecer preferencialmente ou em um momento adequado ou tem um tempo determinado para aquela fase terminar e começar uma outra. Pode acontecer até 2 ou 3 fases. Isso depende muito se essa criança ela tem apenas a surdo-cegueira ou se ela tem um outro comprometimento, que vão ser os múltiplos. Porque eu posso ter um bebê somente com comprometimento visual e auditivo e eu posso ter um bebê também com surdo-cegueira e autismo, com surdo-cegueira e deficiência intelectual, com surdo-cegueira e déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu atendo uma garotinha desde os 4 anos, hoje ela é uma mocinha no ensino médio. Ela nasceu com uma síndrome desconhecida, a família fazendo um estudo genético, né, porque não tinha motivo nenhum, de nenhum comprometimento. Ela nasceu com perda auditiva leve, ela nasceu com catarata, com glaucoma. Foi feito, depois, posteriormente, a extração de um olho, porque o glaucoma é o aumento da pressão intraocular, ela teve que tirar. E esse outro lado foi só diminuindo. A surdez dela foi se agravando. Então, hoje, o quadro dela é uma surdez profunda, severa, visão só de um olhinho, menos de 5% de visão ela tem microcefalia, ela é hiperativa, ela tem transtorno de ansiedade. Provavelmente ela também esteja dentro do transtorno do espectro autista, em análise. Então, essa garotinha, pasmem, nunca repetiu de ano, sempre frequentou ensino regular, escola particular, município, estado, vai muito bem na escola, acompanha com sua professora instrutora mediadora. Hoje faz uso do sistema Braille, hoje se apropria de Libras, tem um cognitivo e uma memória excelente, mesmo com todos esses comprometimentos. Só que uma família extremamente comprometida, sem falta, assídua, pontual, extremamente comprometida com a vida acadêmica, com as condições intelectuais, sociais dessa criança, com a condição emocional dessa criança, isso faz toda a diferença. Uma andorinha só não faz verão. Então, um profissional sozinho não tem o pó do pirlim-pim-pim, de fazer um belíssimo trabalho se em casa a família não der continuidade. Nós temos um trabalho, quando a gente diz equipe multidisciplinar, é porque nós precisamos mesmo ter a família alinhada, estreitada com o trabalho da pessoa com surdo-cegueira. Senão fica bem difícil, ele fica moroso, ele atrasa e não tem o êxito que poderia ter, certo? Então, vamos ao quadro para nós entendermos o que Van Dijk fala sobre a primeira abordagem dele. Nutrição. Olha que gracinha, um bebezinho num processo de estimulação, que é como os outros bebês, as crianças com surdo-cegueira vão passar por todo esse processo de estimulação essencial, de primeiro contato com texturas, com cheiros. E ele menciona, a nutrição é a primeira fase da abordagem coativa. O objetivo dessa fase é fazer com que a criança permita e aceite um mediador. Olha só, aceitar o mediador, porque essa criança ela não compreende o que tem no mundo, cooperando com as atividades pedagógicas proporcionadas para ele. Por quê? Porque a nutrição entende o desenvolvimento de um vínculo social, acolhedor entre a criança e a outra pessoa. A criança com surdo-cegueira que não tenha mediação, que não tenha uma família que tenha essa compreensão,
de que essa criança precisa o tempo todo ter um contato com o outro, com texturas ou com objetos, pensem só uma coisa. Bebês que nascem com visão e com audição em perfeitas condições. Ela brinca com o mobile, ela brinca com os brinquedinhos ao lado. Então, quer dizer, ela tem uma recompensa, ela bate a mãozinha no mobile, ele é coloridinho, ela bateu ali, fez barulhinho, opa, é colorido, eu vou brincar mais ainda. Eu vou explorar esse ambiente, certo? Ela busca o mordedor, ela busca o que é colorido. Essa criança que não tem a visão e a audição, os brinquedos dela, ela acredita que o mundo é o próprio corpo. Então, uma criança que não tenha contato com o outro, ela passa a manipular o próprio corpinho. Ela brinca com o nariz, com a língua, com a orelha, chegando a ponto de ferir, certo? E ela tem, e se não tiver a mediação adequada, ela começa a apresentar movimentos autísticos. Criança com surdo-cegueira não é uma criança autista, embora ela possa também estar dentro do transtorno do espectro. Só que ela apresenta isso, essa estereotipia, por conta do isolamento. Então, eu não tenho referência, eu não tenho modelo a ser seguido. Então, eu me isolo e o balanceio, inclusive até com as pessoas, crianças cegas, sem mediação, apresentam esse balanceio, que são comportamentos autísticos, mas não é uma criança autista. E nós trabalhamos e nos conectamos com essa criança, com o mundo, para evitar esse tipo de comportamento, certo? Ou para minimizar e conectar essa criança com objetos culturais, com pessoas, com a comunicação. Então, a nutrição é a primeira fase, é a criança aceitar que tem a mãe, que tem o pai, que tem os terapeutas, que tem um mediador, que tem uma professora, que pode trabalhar com ela. Então, isso ela vai reconhecer pelo cheiro. Essas crianças, elas precisam ter uma pista de referência, que normalmente os profissionais utilizam, ou uma pulseirinha, um elástico que conecta, que toda vez que essa criança chega até você, você passa a mão nessa pista e isso não passa a ser uma pista, passa a ser a pessoa, certo? Porque ela tem uma identificação, algo diferente, que não pode ser aliança, não pode ser um brinco, certo? De preferência não um relógio, algo diferenciado, com uma textura adequada e que você não mude de posição, quer dizer, se você resolver usar a sua pista no braço direito, vai ser sempre no braço direito. Ou no braço esquerdo, sempre no braço esquerdo, certo? Se você resolver usar um lenço, então sempre esse lenço pensando na textura. Pode nem tanto pensar na cor, mas tem que pensar na textura. A segunda fase dessa abordagem, voltando ao quadro, é a ressonância. É um termo que nós emprestamos da física, que ele é como se ecoar, ele bate e volta, é o corpo a corpo. Realizando uma leitura pedagógica deste conceito, a ressonância consiste na interação de pessoas que agem e se comunicam, se movimentam na mesma sintonia. Em um dado momento, a ação de cada um irá se unir à outra, tornando-a complementar e única. Então, bem como nós vimos na foto da professora sentadinha com a criança no meio das pernas, aquele movimento que ela está com a criança, ela pode até fazer movimentos assim, como se fosse um próprio corpo. Sabe o serra-serra do papai, quando coloca na coxa, certo? Ou a criança sentada numa bola grande, fazer uma bola de pilates, né? Se movimentando. Então, você pode brincar com a criança e ela começa a perceber que tem uma pessoa que eu posso confiar e que ela se movimenta e me agrada. E que isso gera a ludicidade do movimento, é a importância de ter alguém que se conecta comigo sem me machucar, sem me maltratar, sem me ferir. Não tenho dor, aliás, eu tenho prazer. Então, eu começo a me entregar, é como se fosse um corpo só. E aí vai já uma dica que eu dou para vocês. Quem vai trabalhar com essas crianças, com bebês e com crianças até 7 anos, roupas confortáveis e assertivamente, eu vou falar para vocês. O nosso corpo é uma tecnologia assistiva. O nosso corpo é um instrumento de trabalho. Então, não é mais a caneta, não é mais o copo, certo? É o meu corpo. Nesses primeiros estágios da fase de Van Dyke, eu preciso ter roupas confortáveis, que não machuque, poucos acessórios ou nenhum, brinco pequeno ou nenhum, cabelinho preso,
Nada de perfume ou uma colônia muito suave. Porque entender mesmo que o meu corpo, ele vai ter que estar em sintonia com essa criança. Unhas cortadas, nada de unhas grandes, nada que você tenha que pegar na criança ou machucar, arranhar. Então, pensar, meu corpo é um instrumento de trabalho. Tem vários autores que mencionam já isso, que é uma tecnologia assistiva. É acesso ao mundo, acesso à informação, acesso a uma forma de comunicação. Então, não deixa de ser uma tecnologia, certo? E a terceira fase. Vamos ao quadro. Ela chama-se, lembram do que eu falei, do movimento coativo? Não que ele seja a fase mais importante, mas ela é extremamente significativa, porque, olha, lembra como eu falei das mãos? Sempre a nossa mão, onde, pessoal? Embaixo do instrutor mediador e da criança ou da pessoa com surdo-cegueira, mesmo adulto, em cima. Então, o movimento coativo, mão sobre mão, é a terceira fase da abordagem desenvolvida por Van Dijk e caracteriza-se pela ampliação comunicativa entre o mediador e a criança, utilizando um espaço mais amplo. O objetivo dessa atividade é incrementar os recursos de comunicação e ampliar a ação motora da criança. Então, pessoal, atentem-se que esse movimento, ele não acontece só quando a criança vai aprender a Libras ou a Libras tátil que nós vamos comunicar. Não, é a conexão dela com o mundo desde pequenininha, certo? Eu quero dizer desde pequenininha, desde 1 aninho. Então, ela começou a andar, você vai começar a conectar a criança para que ela se adapte ao toque, permita ao mediador, comece a fazer movimentos. Então, se você for brincar com uma criança, colocá-la no meio das suas pernas, no chão ou numa cadeira, a bola aqui, a sua mão, a mãozinha da criança aqui, vocês manipulam, vocês movimentam para frente, para trás, para os lados. Depois de bastante confiança, você pode tirar as suas mãos e deixar que a criança manipule, cheire ou vai até lamber aquela bola, aquele ursinho, explorando os sentidos remanescentes. Deixe a criança explorar, certo? Propriocepção, apertar, isso é extremamente importante. A criança não pode ter medo. Essa capacidade exploratória da criança, do ambiente, ela é extremamente importante, porque se isso não é desenvolvido, fica aquela pessoa com surdo-cegueira, tudo tem medo, tudo se assusta, sabe? Pega uma coisinha, uma pedrinha, se assusta, não quero mais, recua, sabe? Fica nervosa, tem crise de ansiedade, isso é muito comum, certo? Então, a gente tem que fazer de tudo para que essa criança não entre numa condição assim. Então, um exemplo disso é que o professor, ele realiza movimentos, por exemplo, aqui foi tirado de um livro, Descobrindo a Surdo-Cegueira, e eu achei maravilhoso esse exemplo, que o professor, ele levanta a mãozinha da criança quando vai começar uma atividade, certo? E depois, ele abaixa quando vai terminar essa atividade. Então, quando você vai começar uma atividade com a criança, você pode estipular um toque e 2 toques quando vai acabar, certo? Para ir não escorrega, levantar o bracinho, quando acabou, você abaixa, segura o bracinho. Algo que identifique início e fim, certo? Então, depois você vão no escorrega, explora um ambiente junto, certo? Ou no balanço, onde ele vai segurar a mãozinha, onde ele vai sentar. Então, todo o movimento exploratório, junto com a criança, mas ele vai entender que a hora que ele receber esse movimento de 2 toques, 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso não faz sentido, gente. Depois de um período, isso passa a fazer sentido. Acabou, certo? Então, começou, acabou. Então, início e fim, não tem relógio. A conexão dele com o tempo tem que ser sinestésico. Ele precisa perceber que o tempo existe. Assim como a pista, não adianta. Ele não sabe Libras ainda para entender que meu nome é Carol e que eu sou professora. Não, ele precisa entender que eu tenho uma pista, que ele toca e que essa pessoa, eu tenho um cheiro peculiar, a minha pele. É assim. Ele é olfativo, ele é gustativo, ele é tátil, ele é a percepção tátil dele, inclusive tem mães que mencionam, parece que ele tem até olhinhos nas mãos, Não, ele tem filamentos como todas as outras pessoas, mas fica tão refinado que tudo que ele toca ele identifica realmente, porque precisa trabalhar. Nós não precisamos reconhecer a roupa que nós vamos colocar
pelo tato. Não precisamos identificar o ambiente pelo tato, porque nós temos, né, em perfeitas condições a visão, mas fica tão refinado se trabalhado que vai identificar até um sutil ponto em braille, como a letra A, um pontinho, uma bolinha minúscula, não é verdade? Então, e o que tudo isso, o que esses meios culturais fazem, né? Muito mais, como diz Vygotsky, do que 1000 anos de filantropia, certo? Então vamos ao quadro para nós entendermos a quarta fase de Van Dyck, referência não representativa. Depois eu paro um pouquinho de pensar no corpo e eu começo a pensar em objetos que vão conectar essa criança com o mundo. Então, eu já menciono o slide dizendo, inicialmente, não tem significado para a criança, mas eu começo pensar no banho, numa escovinha, na escova de dente, quando vai escovar os dentes. Então, sempre, não vou colocar uma pasta de dente na escova e já colocar na boquinha da criança. Não, ela vai manusear, ela vai sentir a escovinha de dente antes de ser colocada. Esse trabalho é uma fase assim, que eu aprecio muito, porque a família precisa estar junto com a nossa equipe que vai trabalhar com essa criança. Porque eu vou falar isso, a criança precisa, a família precisa comprar a ideia, certo? Eu nunca vou me esquecer uma mãe que chegou para mim um dia. Fizemos todas essas antecipações, né? Do alimento, o sabonetinho para sentir o cheirinho antes de ir para o banho. Vocês imaginem você não ouvir, não chegar, alguém te colocar numa banheira? Sem nenhum aviso prévio? Certo? E a dica que nós damos para as famílias, e passem isso também para as famílias que vocês um dia possam trabalhar. A mãe, o mediador tem que falar com a criança. Professora, ela tem estresse profundo, ele não me ouve. Eu falo. Vou trocar a sua fraldinha, eu manipulo, eu falo, eu ponho ação, eu ponho movimento, eu ponho emoção na minha ação pela fala. Porque é assim que eu me comunico, pela fala oral, então eu vou utilizar com a criança. Se é um papai ou uma mamãe surda, a mesma coisa. Vai utilizar libras com a criança o tempo todo, mesmo que ela não esteja visualizando, certo? Os sinais do pai. Então, é conversando o tempo todo com essa criança. E dentro dessas coisas, dessas fases, desses objetos que nós organizamos para que ela utilizasse na casa dela, ela colocou o babador para antecipar o alimento. Então, sempre conversando. Agora chegou a hora da papinha, tá quentinho, que delícia, coloca o babador. A sogra fez vários babadores, atoalhadinhos, colocava a mãozinha do bebê, antecipando. E um dia ela chegou e falou assim, professora, hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu coloquei o babador e passei a mãozinha e ele fez... Então, ele compreendeu que a hora que põe o babador, ele vai ser alimentado, certo? Isso não foi 2 vezes que ela fez, foi várias vezes até essa criança compreender babador, comida, cheirinho de sabonete, banho. Ela tinha um lenço de seda, que era o momento que ela ia para a casa da sogra no domingo. Então, não é simplesmente pegar o bebê e pôr dentro de uma cadeirinha de carro e levar, né? Sempre vai ter estranhamento. Mas, então, se todo domingo, naquele horário, às 11, eles saem de casa, era o lenço que ela tocava, ia conversando com ela, aí entrava dentro do carro, colocava na cadeirinha e eles iam. Então, isso começou a fazer sentido o que esse lenço de seda fazia, começou a fazer sentido essa antecipação. Assim como pode ser uma colher, assim como pode ser um copinho, pode ser um peixinho ou um patinho de borracha na hora do banho. O importante é que se mantenha a mesma referência, certo? Não pode ser, é banho, hoje eu dou um patinho, hoje eu dou um peixinho, hoje eu dou um cheirinho de sabonete. Não. Sabonete vai ser sempre sabonete, porque senão ela não conecta a pista à ação que vai ser executada, certo? Agora, a próxima fase extremamente importante, que é a imitação. A imitação representa a continuação do movimento coativo, no entanto, ela é mais rica, pois a criança começa a recriar. Então, é nesse momento que ela começa a compreender realmente esse movimento que eu fiz para vocês. Você levanta o bracinho dela,
para começar uma brincadeira. E abaixa quando acabou. Então, quando você levanta na imitação o bracinho, ela já sabe que ela tem que andar, que ela vai para o parque. Né? Quando você abaixa o bracinho, ela já dá um suspiro. Acabou a brincadeira, agora eu não vou mais brincar, agora é uma outra atividade. Eu vou para uma outra terapia, vou para uma outra atividade, ou talvez a minha mãe já venha me buscar. Certo? Então já tem uma compreensão, por isso que chama imitação. Ela já fez tantas vezes que ela consegue não precisar mais dessa mediação lado a lado ou sendo mediada no transporte dela. Ela já antecipa, certo? E a última fase, chamada de gestos naturais, vamos ao quadro. Ela é capaz já de iniciar uma atividade. Então, de que forma? Um exemplo por exemplo, que eu coloco para vocês é uma criança que o livro também Descobrindo o Surdo de Cegueira, ele traz isso. Todas as vezes que ela tem vontade de comer, ela sinaliza e verbaliza um som. Ah! E a mãe vem e faz comer é sinalizado em levar a mão na boca. Então, toda vez que ela faz esse gesto, que é natural, né? Porém, socialmente inadequado ainda, porque ela pode estar num restaurante, ele sente cheirinho de comida e começa, não é correto, certo? Não que esteja errado, ele está mandando a mensagem que ele tem fome, mas isso precisa ser trocado, certo? Por um sinal mais adequado socialmente. Então, a hora que ele faz, aí a mãe vem comer, você quer comer, né? E aí começa a trabalhar, esperar um pouquinho, certo? Aí, no outro dia, trocar. A mãe vem com a mãozinha dele comer. A mãe usar a mão dela, pega a mãozinha dele, comer, boca, comer. Isso ele passa a substituir esse sinal, esse gesto natural, certo? Por um outro. Nós temos criança que é uma gracinha. O pai chegava, então, sinal de papai, ele batia no peito do pai. E é uma graça, e pelo pai permaneceria sempre esse. Então, quando o pai chega, ele tocava no peito do pai. E aí nós trocamos, né? Então, o papai ficou como um carinho, né? Mas ensinando que esse era o sinal de papai para ele. Né? E posteriormente ele entender que ser pai e que papai é um gesto carinhoso, né? De falar com o pai dele. Então, nós começamos a trocar, fazer essas trocas extremamente importantes para que a criança comece a entender um pouquinho que aquele é o gesto natural, ele está mandando a mensagem, assim como pode ser a fraldinha, quer que troca a fraldinha, bate no bumbum, certo? Posteriormente ele vai entender. Importante entender sinal de banheiro, pedir para a mãe, né? Que ele precisa ir ao banheiro. Então, isso tudo tem que ser feito junto e é importante que a mãe entenda todos esses gestos naturais da criança para que possa passar para os outros terapeutas. Agora, vamos ao quadro. Eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Como vocês começariam o trabalho com um bebê com surdo-cegueira? Vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho, né? Se vocês forem se depararem com um bebê sem visão e sem audição ou com pequenos resíduos, como vocês começariam, dariam início a esse atendimento?
Olá, pessoal! Espero que tenham refletido, pensado um pouquinho, que na verdade é um desafio, né? É uma reflexão, só que é um desafio pensar nesse bebê. Mas eu imagino que quem está assistindo a aula esteja pensando já. Eu vou iniciar bem como a professora falou, com a metodologia do Dr. Van Dijk, né? A metodologia coativa, no toque, no vínculo de confiança. Inclusive, pessoal, vale ressaltar que quando você recebe num atendimento psicopedagógico, num centro de atendimento especializado, vocês agora com a disciplina, vocês têm condições já de iniciar um bom trabalho com essa criança. E a primeira dica que eu dou, não peguem o bebê do colo da mãe de primeiro momento, né? Então, você pode até fazer um atendimento, a mãe sentado na cadeira e você vai passar a mãozinha na criança, você vai falar próximo, se ela tiver um resíduo, próximo à orelhinha dela, você vai tocando, ela vai sentindo a sua pele, o seu perfume, a sua apreensão, né? Você pode fazer até movimentos leves, sutis, um pouquinho mais apertados, né? Mas como uma hipossensibilidade realmente, uma hipersensibilidade, uma hipossensibilidade, para ele começar a sentir essa questão de propriocepção. E isso pode ser até 2, 3, 4, 5 atendimentos dessa forma, né? Se você quer perceber se a criança tem algum resíduo luminoso, iluminar uma bolinha, colocar uma lanterna e colocar uma bolinha e colocar assim a um palmo de distância para ver se ela fixa, certo? Nunca uma lanterna assim, jamais, tá? Sempre um objeto iluminado. Não deu resposta nenhuma, aproxima um pouquinho mais, né? Do rostinho, não deu nenhum resíduo. Tudo bem, continue conversando. Provavelmente, posteriormente com estímulos, ela começa a perceber essa luz, mas isso não é regras. Ah, não fiz uma vez, ela não olhou, ela não seguiu, ela não enxerga nada, ela não tem percepção luminosa. Não é verdade. Isso precisa ser insistido, certo? Ela precisa aprender a observar esses objetos caso ela tenha uma percepção luminosa ou um pequeno resíduo visual. Então, colo da mãe. Quando você, depois de um quinto encontro, tira do colo da mãe para o seu colo, ela já está familiarizada com o seu timbre de voz, com o seu cheiro, com o seu toque, com a sua pele. Então, ela puxa. Não é uma pessoa desconhecida. Minha mãe vem tantas vezes aqui, minha mãe confia, fica um tempo aqui e depois eu vou embora. Então, isso é importante, essa segurança que eu confio na mãe, eu confio na minha mamãe, ou no meu papai, ou na minha cuidadora. Digo cuidadora porque pode ser uma profissional, uma enfermeira, uma avó, certo? Qualquer pessoa que traga ela a esse atendimento. Nós vamos tratar como uma mediadora. Então, chegou essa criança até lá, ela confia na criança, ela confia na pessoa que a trouxe. Então, quando você já tem um tempo trabalhando no colo da pessoa, quando você traz para o seu colo, já é mais tranquilizador, certo? Já criou esse vínculo de confiança, chamado a primeira fase do Dr. Van Dijk, que é a nutrição, certo? Então, agora, eu sei que é quase uma provocação ter falado de toda a abordagem de uma forma tão rápida, né? Professor, parece que é tão simples assim. Na verdade, seguindo esses passos e sabendo que nós precisamos ter um vínculo acolhedor com essas crianças, isso é metade do caminho. Não se pega numa criança bruscamente, ela tem um pequeno resíduo, não se fala gritando com essa criança. Pessoas que trabalham com surdo e cegueira têm que ser pessoas calmas, tranquilas, de preferência com um timbre mais baixo. Isso é um exercício, tá, gente? Eu sou muito espalhafatosa, eu não levo... Nossa, eu sou italiana. Tranquilo. É um exercício, comece a trabalhar isso, né? Não agir de forma imediatista, trabalhar um pouco a sua frustração, né? Um passinho para frente, às vezes um para trás. Essa metodologia não está dando certo, isso não está dando certo neste momento, vou modificar. Ter essa capacidade, essa resiliência profissional de se ressignificar todos os dias e todos os atendimentos. Por quê? Pode eu estar trabalhando com essa bolinha iluminada já há um mês. Porque não dá certo isso? Não.
eu mudo a bolinha, eu mudo o objeto, eu vou iluminar uma vaquinha. Talvez é um contraste preto e branco, o melhor contraste para ele. Então, é um profissional criativo quem vai trabalhar com essa criança. E a sutileza no toque, no timbre de voz, né, nos objetos que vão ser apresentados para essa criança, na higienização das coisas, tudo que eu trabalhar com uma criança, como ela leva muito para a boquinha, chora, lambe muito, deve ser algo, talvez, para uma caixinha utilizada só com essa criança. Não se tira do atendimento e coloca na caixinha, se higieniza, lava-se ou limpa com álcool, tudo, depois coloca na caixinha de novo, certo? Se vai ter algo comum, muito mais higienizado ainda, certo? E pedir para a família trazer lençolzinho de casa, ter o próprio lençolzinho para cobrir, trabalhar com a criança, dobra o lençolzinho, põe na caixinha junto com os objetos reservados para aquela criança. É uma coisa particular. E isso fica um trabalho até mais acolhedor com a família. Ela vê a responsabilidade do profissional nesse cuidado. Uma caixinha personalizada com o nome utilizado para atendimento do bebê dela. E até porque muitas coisas vocês vão utilizar para aquela criança. Ela tem resíduo visual. Uma criança que não tenha resíduo nenhum, você não vai trabalhar algumas coisas que você trabalha com ela. Se tem uma criança que você precisa trabalhar de forma auditiva, você vai ter chocalhinhos, você vai ter guiso, vai ser colocado guiso nos punhos, né? Nos pezinhos, porque daí o movimento ela começa a perceber que ao movimentar-se e ela tem vontade de se movimentar mais para fazer mais barulhinho. Então é um kit personalizado para aquela criança, certo? Não é, para todos eu vou ter bolinha, guiso, talco. Não. Para aquela criança, eu vou traçar um plano individual para ela, para outra criança, por isso que a avaliação é extremamente importante. Se avaliar, muitas vezes até por meses nós avaliamos essas crianças, para sabermos a necessidade, qual é a necessidade de acompanhamento familiar, para depois nós darmos continuidade e com o plano preparado, executarmos esse plano individual, esse cardápio individual para essa criança, certo? Agora vamos entender um pouquinho. Quem são as pessoas que têm a surdo-cegueira adquirida? Então vamos ao 4. Esta ocorre quando, antes do seu aparecimento, a pessoa já era usuário de uma língua. Que língua é essa? Oral ou sinalizada. E assim perde os sentidos ou em graus diferentes. Por exemplo, pode perder a visão totalmente e uma parte da audição, ou ao contrário, ou ainda perder parte de ambos os sentidos. Nesse caso, poderá manter a forma de comunicação já utilizada, mas provavelmente irá escolher uma ou mais formas de comunicação para a comunicação receptiva, que poderá ocorrer de maneira tátil ou quando houver utilizando seus resíduos auditivos ou visuais. Então, para vocês que estão em curso de extensão em Libras, vocês ouvem muito falar do intérprete de Libras, um sistema língua brasileira de sinais. Agora vocês verão vários sistemas de comunicação. Então, depende do resíduo visual ou auditivo ou de outro comprometimento motor que essa criança tenha ou que esse sujeito adulto tenha, é o que vai mostrar qual é o sistema que ele vai utilizar. A pessoa com surdo-cegueira adquirida, ela que escolhe qual que é o melhor sistema que ela melhor recebe as informações, certo? Então você apresenta aquilo que você acredita que seja bom e ela é a que escolhe. Então ela já tem essa autonomia. Então a pessoa com surdo-cegueira, ela enxergava e ela ouvia. Ou ela pode ser uma pessoa surda e depois ela ficou cega, ou pode ser cega e depois ficou surda. Então ela sai de uma categoria com uma surdez para entrar na categoria da surdo-cegueira, certo? Então, primeiro, as pessoas sempre me perguntam, professor, o que a senhora acha que é pior? Nascer ou ficar? Nenhum é bom. Mas as condições emocionais de uma pessoa que ficou são muito piores do que a que nasceu, certamente. Então, nós temos que trabalhar as condições emocionais com uma forma muito respeitosa com quem perde,
com quem era surdo e perde a visão. Nós temos uma síndrome chamada de síndrome de Usher, que é uma síndrome autossômica recessiva. Isso quer dizer que pode acontecer com mais de um filho na família. O sujeito nasce surdo, com uma surdez leve, moderada, severa ou profunda. No começo da adolescência, ele começa a perder a visão por conta da retinose pigmentar. Hoje, a retinose pigmentar, junto com o glaucoma, é o grande vilão que leva o sujeito à cegueira. A retinose pigmentar, ela vem destruindo a visão do sujeito da forma periférica para o central. Então, por isso que a gente chama de visão tubular, que é como se o sujeito estivesse enxergando dentro de um tubo ou de um túnel, certo? E essa visão, ela vem diminuindo, até ela cobrir totalmente, ou um sujeito às vezes ficar com um pequeno resíduo, certo? Fininho. Por isso que a melhor comunicação para esses sujeitos nem sempre é perto, às vezes uma distância maior do sujeito, do rosto do sujeito, é melhor, porque ela está enxergando como se fosse dentro de um túnel. É por isso que chama visão tubular, tá? Então, hoje, a retinose pigmentar, junto com a surdez, que é acometida pela síndrome de Usher, é a grande vilã. Então, quando a gente fala em surdo-cegueira adquirida, a síndrome de Usher está no topo, certo? Dos comprometimentos dessa pessoa. Assim como os congênitos, hoje é a prematuridade. Certamente a prematuridade é uma grande vilã. Professora, mas nós estamos salvando mais crianças. Sim, mas essas crianças estão sobrevivendo com graves sequelas, principalmente sequelas visuais e auditivas. Então, pode o sujeito ficar com comprometimento também motor, intelectual? Pode, mas as sequelas visuais e auditivas, elas são bem presentes nos prematuros. Não regra, tá, gente? Não é regra, mas é a grande vilã, a prematuridade, e para os adquiridos, a síndrome de Usher. Então, esse sujeito pode, por uma fatalidade, não ter nada, nenhum outro comprometimento e perder a visão e a audição por conta de um acidente de carro, ou por conta do diabetes, né, um AVC, ou uma meningite, ou ela pode já ter uma deficiência primária, como uma deficiência visual ou uma deficiência auditiva, e depois perder posteriormente, na adolescência, a visão ou a audição. Então, ele sai de uma categoria para entrar para outra. Esses são os adquiridos. Então, os adquiridos, eles vão se apropriar de sistemas que nós utilizamos com surdos e com cegos. Ah, professora, eu trabalho com cegos, então eu vou me dar super bem. Sim, nós vamos se apropriar de Libras, mas de forma adaptada, de Libras tátil, né? Ou do alfabeto dactilológico feito na palma das mãos. Nós vamos se apropriar do Braille, mas de forma também tátil, como às vezes a comunicação feita como o Braille digitado, o Braille tátil ou o Braille digitado. Então, nós vamos nos apropriar de sistemas que utilizamos com surdos e com cegos de forma adaptada. Por isso que esse sujeito, chamado guia-intérprete, ele deve ter o conhecimento dos diversos sistemas de comunicação. Quem é o sujeito guia-intérprete? Um sujeito que sabe Libras, Libras tátil, Tadoma, Braille, Braille tátil. Então, ele tem que conseguir se comunicar com todos os sistemas de comunicação. Porque ele pode ir num congresso e ele não vai interpretar só para uma pessoa que utiliza Tadoma, que nós já veremos isso. Ele vai utilizar uma pessoa que tem Tadoma por 20 minutos, na troca de guia e intérprete, ele vai pegar um Braille tátil, depois na troca, Libras em campo visual reduzido, depois em uma outra troca, o Libras tátil. Então, ele precisa conhecer todos os sistemas de comunicação. Vamos ao quadro. Essa é uma foto belíssima de dois guias intérpretes de São Paulo, ótimos. Ele fazendo Libras tátil, esse aqui é o que ele está se comunicando, é uma interpretação de uma música, Libras tátil, e o que a esposa dele está fazendo, esposa do guia intérprete, tá, pessoal? Está fazendo aqui nas costas, chamado de comunicação áptica. Ela dá alguns sinais, alguns movimentos, alguns toques
nas costas do sujeito. Então, ela toca e algumas coisas ele interpreta com a percepção aqui nas costas dele. E aqui o intérprete, o guia intérprete, utilizando o Libras tátil. Então, as pessoas com surdo-cegueira adquirida utilizam diferentes formas de comunicação de acordo com o que for mais conveniente a cada uma delas. Isso quer dizer, a pessoa com surdo-cegueira é a pessoa que escolhe o sistema que ela vai utilizar, tá? A forma, qual é a mais conveniente? É a que melhor ela tem, recebe melhor a informação. Então, ela vai perceber se tocando nas costas ela recebe melhor, se é um toque no braço, se é por meio da Libras. Normalmente, pessoas com síndrome de Usher, pessoas que eram surdas e ficaram cegas, eles utilizam muito a Libras tátil. Já utilizavam Libras, já se comunicavam em Libras e aí perderam a visão, aí eles começam a utilizar Libras tátil. O cego, que já se apropriava do sistema Braille e fica depois com o surdo-cegueira, ele vai acontecer a mesma coisa, ele vai utilizar o Braille, provavelmente, ele não vai aprender Libras cego. Ele vai se apropriar do Braille digitado ou do Braille tátil, certo? Agora, vamos ao quadro para nós conhecermos a Cláudia Sofia, que é uma representante do sistema Tadoma, utilizado aqui no nosso país. Ela é uma representante, mas ele é utilizado no mundo todo. Consiste na percepção da língua oral emitida mediante o uso de uma ou duas mãos da pessoa com surdo-cegueira. Então, atente-se aqui para o meu rosto. A pessoa com surdo-cegueira toca no meu rosto e percebe o que eu estou falando por conta dos movimentos fonoarticulatórios. Eu não preciso gesticular muito, não preciso. Eu preciso falar normalmente de uma forma um pouco mais pausada. Pausada não é oi, tudo bem? Não. É de uma forma natural, eu não vou disparar e falar, certo? Aqui também o dedo da pessoa pega um pouco da caixa de voz, isso é importante ser falado, então, porque ela vai tocar você nesse sutilzinho. Então, ela vai tocar aqui e aqui. Algumas pessoas tocam assim, existem pessoas que é até meio difícil dessa interpretação, mas eles utilizam assim, porque eles sentem aqui o som que sai da sua boca. Utilizam assim. Depende. Aqui em Londrina, aqui no nosso país, a maior usuária é a Cláudia Sofia e a sua irmã. Mas temos várias outras pessoas. É que elas têm uma representatividade, porque elas utilizam há muito tempo. Então, elas utilizam assim. E sabem também Libras tátil, porque a Cláudia Sofia é casada com o Carlos Jorge, usuário de Libras tátil. São duas pessoas com surdo-cegueira. Ele com síndrome de Usher, ela teve outras complicações e perdeu com 18 anos a visão, também foi perdendo a audição. O marido nasceu surdo profundo e depois perdeu a visão. Tinha uma visão tubular e hoje já caminhando para cegueira total. Então, ela precisa, mesmo sendo usuária de Tadoma, o seu marido ele não é verbal, né, ele só é usuário da língua de sinais, ela precisava saber Libras com perfeição para se comunicar com o seu companheiro. Então, o Tadoma é muito confortável para o intérprete, para o guia intérprete, mas para a pessoa com surdo-cegueira conseguir entender o que o outro fala, é só mesmo uma pessoa que já ouviu e já enxergou. Porque ela precisa conhecer os movimentos fonoarticulatórios, ter lembrança de som para conseguir essa interpretação. É algo que exige muito da pessoa com surdo-cegueira. A língua de sinais tátil. Vamos ao quadro para nós vermos. Aqui sou eu aqui embaixo com um aluno com síndrome de Usher. Aqui também uma interpretação utilizando a Libras tátil. Esse meu aluno tem um pequeno resíduo em um olho, por conta da retinose pigmentar, síndrome de Usher. Então eu faço até pertinho, mas ele se apropria muito mais do tátil do que a própria visão. É um sistema não alfabético que corresponde à língua de sinais utilizadas tradicionalmente pelas pessoas surdas, mais adaptadas ao tato, seja este pelo contato de uma das suas mãos ou de ambas, com as mãos do interlocutor, de maneira que toda a informação possa ser compreendida pela pessoa com surdo-cegueira. Esse movimento, pessoal,
é utilizado na Libras tátil, ele é um movimento mais sutil, os movimentos ficam mais curtinhos, por exemplo, um movimento de futuro, né? Sempre, então, viajar, eles ficam mais curtinhos, sabe? Então, fica aqui, se a mão do surdo cego está aqui, fica futuro, viajar, ficam movimentos mais restritos, certo? Então, quando você é um intérprete de Libras e você se imagina dentro de um quadro, né? Não são amplos os movimentos, mas você tem um movimento dentro dessa marcação que não é utilizada com a pessoa com surdo-cegueira, porque ora ela vai estar com as mãos sobre a sua, ora você vai estar fazendo movimento no seu corpo, ora no corpo da pessoa com surdo-cegueira. Então, nesse movimento precisa ter uma leveza, é uma sutileza, são movimentos de muita cumplicidade. Por isso que existem pessoas que gostam tanto da interpretação, né, de um guia-intérprete e que permanecem e querem muito aquele guia-intérprete, porque cria um laço de grande amizade, de grande cumplicidade. A língua de sinais em campo visual reduzido é para a pessoa com surdo-cegueira adquirida provavelmente por síndrome de Usher, tá? Então, aqui também na interpretação, porque você tem que entrar no campo de visão dessa pessoa. Percebam, gente, a essa proximidade do corpo, sempre do guia-intérprete com a pessoa com surdo-cegueira, muitas vezes até coxa com coxa, sabe? É um momento de grande cumplicidade, um momento de toque. Então, quando eu menciono para vocês que o corpo, né, da pessoa, do guia-intérprete, é uma tecnologia assistiva, eu não estou brincando, certo? Porque vocês perceberão que você precisa estar em sintonia com ele. Quando eu fui interpretar em São Paulo, eu me lembro muito bem que eu perguntei para ele se a minha blusa estava muito frio, um casaco, eu estava sentindo muito frio. E eu perguntei se estava atrapalhando. Ele falou que sim. E ele falou assim, por favor, você pode tirar? Eu falei, claro. Porque não ia rolar uma interpretação com aquela blusa, certo? Então, eles são muito sinceros e devem ser, porque ela estava completamente atrapalhando, porque ele precisava me tocar e me sentir muito mais a minha pele do que a minha blusa para ele compreender, certo? O alfabeto manual, então vamos ao quadro, é o mesmo alfabeto feito pelos sujeitos surdos, só que feito na mão da pessoa com surdo-cegueira, certo? Então, por exemplo, o A, né? A mesma dactilologia, mas feito aqui. O B aqui, o C na mão, o D. E tomar cuidado, se você faz um D assim, vai ficar parecendo um O, né? Então, fazer voltadinho para que ele consiga ler toda a sua letra, certo? Então, a mão dele muitas vezes vai dançar na sua mão. E isso de uma forma muito rápida também. A língua oral ampliada ou amplificada, né? Nós temos o LUPS, que é um aparelho de amplificação sonora, e para quem tem surdo-cegueira com um resíduo auditivo ainda, nós chamamos de fala ampliada porque você fala próximo ao ouvido da pessoa, né? Então, você fica bem próxima, você consegue falar um pouquinho mais alto e isso chama uma língua ampliada para essa pessoa. De repente ele é cego, mas ele tem um resíduo que ele ainda consegue, ele está aprendendo Libras. Então, numa conferência, ele não vai conseguir você utilizar tudo com Libras para ele. Pode utilizar um pouquinho de Libras e intercalar e ir mudando com a fala ampliada, certo? O braille digitado, muito utilizado, olha aqui no quadro, para as pessoas, isso também é uma foto minha, que eu tenho um grande apreço, porque esse aluno ele se apropriou muito do braille digitado. Então, é como se fosse uma cela, o dedo, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem conhece o sistema braille, fica muito fácil os toques nesses pontos e ele entende cada letra. Então, já era um aluno que, tardiamente, ele veio para a escola já com mais de 30 anos e ele aprendeu o braille e ele conseguiu entender as letras tocando esses pontos, né? Que eu mencionei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A, B, C, D e assim por diante. Então, é importante eu ressaltar
que o guia intérprete, ele não tem que ser um super-homem, mas que ele precisa entender um pouco de cego, ou até muito de cego e de surdo, sim, porque daí ele vai adaptar esse conhecimento à pessoa com surdo-cegueira. Escrita na palma da mão. Escrita na palma da mão é a mesma letra que a gente faz para alfabetização, certo? Com essa, para uma pessoa que enxergou, vocês conseguem se comunicar em qualquer lugar. Então você vai escrever a letra na mão da pessoa. Isso para quem já enxergou, tá, gente? Uma pessoa que nasceu cega e que não tem esse traçado, só conhece o braille, isso aqui não vai dar certo. Então, a letra A, a letra B, você pode desenhar como se estivesse escrevendo com uma caneta, certo? O sistema Malossi, preciso ir para o quadro para mostrar para vocês, é muito interessante, são alguns pontos específicos onde vai ter nas letrinhas. Então, cada pedacinho desse das falanges do dedo da pessoa com surdo-cegueira, ao ser tocado, ele reconhece como uma letra. Não é muito utilizado, mas é um sistema muito apurado e muito rápido também de ser utilizado. Então, quando você toca nesse pedacinho aqui do dedão, ele sabe que é A. Nessa falangezinha aqui, que não é na pontinha, é o B, o C, o D, o E. Aí aqui embaixo, o F, o G, o H, o I, o J. E vindo até aqui no finzinho, na plantinha aqui posterior às falanges. Então, é extremamente interessante o sistema Malossi, se bem ensinado para alguém também adquirido, é bem importante, tá? Que essa comunicação. Num congresso, vocês terão muito mais, sendo guia e intérprete, pessoas com síndrome de Usher, pessoas com surdez, que já eram surdas e ficaram cegas, do que pessoas que vão utilizar o sistema Malossi, certo? Agora eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Quais desses sistemas de comunicação vocês acreditam que dariam conta de desempenhar com uma pessoa com surdo-cegueira? Então, pensem um pouquinho. Se eu tivesse uma pessoa adquirida agora, o que eu sei? Qual é o sistema que eu utilizaria? Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, conseguiram pensar um pouquinho, né, nesse desafio de ter esse momento de encontro com um aluno ou de uma pessoa com surdo-cegueira, né? Imagino que todos vocês saibam bem Libras, então, se eu tiver uma pessoa com surdo-cegueira que vai ser uma pessoa que utiliza Libras tátil, vocês não terão dificuldade, né? Hoje vocês já sabem, agora aprenderam um pouco do Tadoma, né? Se encontrarem a Cláudia Sofia. E um detalhe, ela nunca chega, ela já vai pôr a mão em vocês, ela vai tocar no braço de vocês, até encontrar aqui,
tá? Então, fique bem à vontade com a pessoa com surdo-cegueira, porque ele tem a necessidade de tocar, de sentir, muitas vezes vai pedir para vocês, de forma muito educada, tocar no cabelo, para conhecer, isso é muito comum. E se não pedir, se vocês quiserem oferecer também, ó, vou ser seu guia, vou seguir, né? Nós temos mais ou menos a mesma estatura, se você quiser tocar no meu cabelo, certo? Se você quiser saber como eu estou vestida, então isso também é muito educado também, que você se apresente, que você deixe ele livre, bem à vontade também, tá? Então, só ressaltando que se você tiver uma pessoa que ficou com surdo-cegueira, com o alfabeto escrito na mão, você consegue se comunicar com qualquer um. E você pode perguntar também, né, qual é o sistema que ele utiliza, e se você souber, você pode desempenhar, porque eles têm muita paciência, certo? Não se preocupem, eles têm toda a paciência do mundo. Eu nunca vou me esquecer que no meu estágio em São Paulo, que foi no museu, tinha muitos surdos-cegos, e eu cheguei em um e falei assim, olha, eu não tenho tanta prática em Libras Tátil. Ele falou assim, fique tranquila, eu sei que você está aprendendo e eu vou ter a maior paciência do mundo, porque o nosso maior prazer é ver pessoas se formando para atuarem conosco. Então, assim, para mim isso foi uma grande lição, porque eles são tão gratos a terem pessoas que se interessem e que querem ser, porque eles sabem como é difícil a vida deles sem esses profissionais aptos, e que, então, quando tem, eles vão mesmo. Era um domingo e estavam todos lá para nos auxiliar no nosso estágio. Vamos ao quadro novamente. Então, não posso terminar a nossa aula sem falar novamente da bengala. Não quero que vocês esqueçam, né? Novembro, branco e vermelho, e inclusive a nossa bengala para a pessoa com surdo-cegueira são nessas cores, certo? Branca e vermelha. Encontrou na rua, o seu aluno que tem a privação de visão e audição vai utilizar uma bengala dessa, branca e vermelha. Então, não se esqueçam, se não tiver essa coloração, por exemplo, se é uma pessoa cega que vem para você, mas ela também já está surda e está utilizando uma bengala branca e amarela, vocês devem orientar. Olha, essa é uma identidade sua, de pessoa cega, de deficiente visual, e hoje você está tendo uma nova identidade, então nós precisamos trocar a sua bengala, né, pela branca e vermelha, que é a mais adequada, porque uma pessoa na rua hoje pode identificar você pelas cores da bengala. Eu coloquei aqui para vocês 2 filmes para quem gostou e se interessou pela área, que são assim, peças-chave para que vocês entendam desde o atendimento aos bebês até a aquisição de linguagem com os maiores, que é O Milagre de Anne Sullivan, certo? Que conta a história da Helen Keller, que é essa garotinha aqui que eu falei para vocês que ela ficou bem novinha, bebezinha, com 1 ano e meio, e da professora dela, da Anne Sullivan, que é para nós, o maior exemplo de instrutor, mediador e guia intérprete. E tem essa releitura no filme Black, que é a história dela, é mais feita com um professor, tanto que é uma releitura, mas vale a pena muito assistir O Milagre de Anne Sullivan, o filme preto e branco. Então, vocês iniciam com ele e depois já conhecendo a história. Deixei leituras para vocês também, né, uma apostila sobre surdo-cegueira e deficiência múltipla. Esse é um livro Coringa, é um livro surdo-cegueira escrito pelo Alex Garcia, uma pessoa com surdo-cegueira que escreveu. História Eude, maravilhosa, que a professora Ana Maria de Barros contou. Vale muito a pena vocês lerem, mas assim, se tiver que começar com comece com Descobrindo a Surdo-Cegueira. Minha admiração pela Fátima, pela professora Piedade, que são muito tempo na área, trabalhando com as crianças e as pessoas com surdo-cegueira. Pessoal, minha gratidão a vocês. Para quem quer se envolver um pouco mais, as leituras e os filmes ajudarão. Tem muitos vídeos no YouTube também que vocês encontrarão. E é uma deficiência que ela está escassa, né, que tem poucos profissionais envolvidos, os guias intérpretes, o tutor mediador, mas que vocês possam divulgar tudo que vocês aprenderam sobre a bengala, sobre o sinal correto, sobre os sistemas de comunicação, para que a gente tenha o respeito, né, e a dedicação adequada para esses sujeitos que apresentam a surdo-cegueira, que é uma condição
única, é uma condição particular, é uma condição que merece todo o nosso respeito enquanto profissional. Eu fico à disposição de vocês, obrigada pela aula, espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de informações.